Hoje a gente faz 5 meses do canal Que Diz a Física. E eu sou a física Alessandra Fassini, sou eu que falo aqui nesse canal. Eu falo sobre coisas sobre física espacial, sobre coisas que me interessam na natureza, que geralmente estão ligadas com o céu. Mas também podem estar ligadas mais com o nosso interior, né? Então eu falo às vezes coisa meio filosófica aqui, sobre o nosso lugar no universo, etc. E eu queria nesse vídeo aqui falar não com a minha comunidade, com esses quase 5 mil inscritos que estão aí me dando todo o apoio do mundo para que esse canal cresça. Eu queria falar com pessoas que não gostam de canais de ciência. Então eu tô falando com você aí que é mãe, você que é professor, você que é influenciador digital, jornalista, você que tá aí tentando fazer esse mundo ser um pouco mais crítico, um mundo um pouco melhor, né? Você que tá aí brigando para que questões de gênero sejam abordadas, para que questões de direitos humanos também aconteçam, né? Você que luta pelas causas LGBT+, você que luta por todas essas outras causas que não são abordadas em canais científicos, você também tem responsabilidade no pensamento científico dessa sociedade na qual a gente vive. E eu vou te falar por quê. Então, nesse vídeo aqui, eu queria que esse vídeo chegasse de verdade a influenciadores grandes, por exemplo, Maíra Medeiros, que eu amo, Diva Depressão, que eu sempre sigo, Giovana Ubenki, outros canais que não sejam parte, Blogueirinha, outros canais que não façam parte da nossa comunidade YouTube Ciência Brasil, porque a gente aqui do canal de ciência, a gente precisa da sua ajuda. Por que a gente precisa de ajuda? Porque a gente está vivendo um momento escuridão total intelectual. A gente está vivendo um momento em que cientistas são demitidos quando falam sobre dados. A gente está falando sobre um momento em que políticos vão lá e negam a existência de mudança climática causadas pelo homem. A gente vive um momento em que está crescendo essa comunidade de terra plana, crescendo essa comunidade que nega a eficiência de vacina. A gente está falando de coisas absurdas que estão acontecendo em volta da gente. E eu sei que você também está preocupado com isso, assim como eu estou. Por que eu resolvi falar com vocês nesse dia que a gente comemora 5 meses, ao invés de falar com a minha audiência? Porque a minha audiência aqui desse canal é uma audiência que já gosta de ciências, que já pensa como eu, que meio que já vê a natureza com as mesmas lentes que eu vejo, que são lentes críticas, que são lentes do método, que seguem o método científico, né? Então, eles não se surpreendem quando eu falo de coisas como, por exemplo, astrologia. Por que eu sou contra a astrologia? Eles não se surpreendem com isso porque eles também pensam como eu. Então, assim, nesses 5 meses de canal, foram pouquíssimos os dislikes que eu recebi. E isso prova que a gente criou já uma bolha aqui em volta dessa comunidade. E eu acho isso muito bom, por um lado, porque eu sei que a gente acaba atraindo, né, essas pessoas que querem ouvir o que eu estou falando. Porém, isso é nocivo, porque o meu objetivo central aqui nesse canal é, na verdade, furar bolhas e tentar penetrar em comunidades que a gente não entra naturalmente. Então, a gente não fala com o pessoal, por exemplo, que faz o YouTube de moda, de entretenimento. A gente não tá na capa de jornal, a gente não tem coluna no jornal para falar de horóscopo, por exemplo, né? Então, o que eu andei vendo é que todas as comunicações sobre ciências, as colunas de ciência que existiam antigamente em jornais escritos, hoje em dia estão desaparecendo. E isso é muito preocupante. Então, eu queria dizer para você que tem uma responsabilidade social no momento em que você forma uma opinião, sendo você uma mãe dentro da sua casa falando só com seus filhos, sendo você um YouTube gigante como Diva Depressão, por exemplo. Quando você abre a boca e fala uma coisa sobre reforçando coisas pseudociências, por exemplo, falando de signo, GNT, que é um canal de comunicação, e até TED Talk, né, que é um canal que foi dedicado à comunicação científica, ele já abriu espaço para astrólogo falar. Então, por que esse assunto me enerva? Porque no momento que você releva o pensamento crítico para propagar uma questão que não tem fundamento nenhum, falar que você nasceu sob o signo de sei lá o quê, e por isso a sua personalidade é sabe lá o quê, isso não tem validação científica, não existe nada que você me diga que possa contradizer o que eu estou dizendo, porque o que eu estou dizendo não é o que eu acho, o que eu estou dizendo é fato científico. Eu sei que você aí do outro lado é uma pessoa estudada, instruída, tem acesso à informação. A minha questão é, por que a gente dá palco para esse tipo de discussão que não tem fundamento em pleno século XXI, quando todos nós temos informações sobre tudo nessa vida?
Sabe por quê? Porque as pessoas querem se conectar com a natureza. A gente quer fazer parte de uma coisa maior. A gente quer saber que a nossa existência não é em vão. A gente quer saber que a nossa existência, ela faz sentido, ela tem um sentido maior do que a gente. E eu quero te contar que a gente pode ter essa visão sendo crítico, a gente pode ter essa visão sem que a gente tenha que abrir mão da nossa racionalidade, sem que a gente tenha que abrir mão do que faz sentido na vida real, gente. Eu quero dizer que a gente não precisa começar a acreditar em duende para que a gente consiga ver beleza no arco-íris, entendeu? A gente não precisa contrariar tudo que a ciência batalha para construir para que a gente consiga ver beleza e conexão entre a nossa existência e a natureza. A gente é parte disso tudo. A gente é pó de estrela. Você quer mais conexão do que isso? A gente faz parte de tudo isso que corre no seu sangue, vem das estrelas. Então, assim, você para se sentir parte disso tudo, você não precisa acreditar em conto de fada. Então, eu gostaria que vocês desconstruíssem esse tipo de pensamento e realmente pensassem na responsabilidade social que você exerce quando você tem um canal grande no YouTube, quando você tem uma plataforma de uma mídia, quando você escreve num jornal. Então, quando você tem essa plataforma e você fala para muita gente, e você forma opinião, e você vai lá e continua propagando uma coisa que é errada, que não faz sentido, e não estou falando só de astrologia, estou falando de todas essas coisas esotéricas que desfalam a ciência, que para que você acredite, você tem que quebrar todas as leis da física. Quando você faz isso, você está fazendo um desserviço não só para a ciência, mas como para a sociedade em geral. Eu sei que você não concorda com esse tipo de coisa, você sabe que a ciência está sendo atacada. Só que eu quero dizer que você, quando você reforça esse tipo de pseudociência, você ajuda a ciência a desmoronar. O que eu queria é que vocês só repensassem, tá? Você, GNT, quando você tem esse tipo de quadro, eu sei que isso traz audiência, porém você também poderia ter audiência quando você fala sobre as constelações e a poesia que a gente vê na física. Eu tenho certeza que não só eu, mas outros cientistas, a gente tem uma visão bastante poética da natureza e a gente consegue ver beleza em tudo isso. Então, eu sei que existiu um Carl Sagan que botou a poesia, né, de volta dentro da ciência, mas a ciência e a arte, elas estão interligadas. Então, assim, você deveria, como meio de comunicação, dar espaço para a razão, porque você ajudaria a formar uma sociedade mais crítica, uma sociedade mais lógica, na qual coisas como preconceitos, pseudociências, discriminação, nada disso teria lugar numa sociedade crítica. Então, eu peço sua ajuda. Eu nem estou falando aqui para a gente fazer uma collab. Embora se os meninos do Diva Depressão quisessem vir aqui tomar um mojito comigo aqui na laje, eu ia ficar bem feliz. Mas eu tô falando aqui para que você, na hora que for falar e reproduzir, mas é porque eu sou de Áries, mas porque não sei o que, a Lua não sei o que, Júlia do GNT. Pensa bem no que você tá fazendo. Você tá fortalecendo uma sociedade que não pensa criticamente e, portanto, age de acordo com isso. Então, cuidado. Então, por favor, me ajudem nessa luta, ajudem a ciência, e porque isso vai ajudar todos nós.